Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez para o nosso projeto Atividades Curriculares Complementares. Hoje nós vamos navegar um pouquinho, viajar um pouquinho aqui pelos prazeres da literatura. Nos vídeos anteriores nós já conversamos sobre o modernismo, já falamos sobre o pré-modernismo, já falamos da primeira fase modernista, da segunda fase modernista. Hoje nós vamos falar da terceira fase, conhecida também como a geração de 45. Literatura brasileira modernista, só para vocês terem aí um gostinho maior dentro da nossa perspectiva poética, dentro da nossa perspectiva em prosa. A literatura modernista, ela está associada diretamente a rompimento, né? Nós vimos na primeira fase, a chamada fase heróica, que foi a ruptura de fato com os modelos parnasianos, a ruptura de fato com o simbolismo, uma renovação nas artes e na literatura, né? Uma ruptura até mesmo na questão do formalismo da nossa língua. E aí depois nós tivemos a segunda geração, que foi a considerada a geração da consolidação, associado principalmente aí à questão das denúncias sociais, o uso, né, da literatura, das marcas do nacionalismo, das marcas regionalistas. E aí nós chegamos à terceira fase, que vai exatamente, é conhecida como a geração de 45, porque ela vai exatamente desse período, de 1945 a basicamente 1970. Na verdade, esse período a gente não determina exatamente, não acontece tão perfeito assim, certo? Mas é onde a gente percebe a influência mais predominante dessa fase, né? Essa terceira geração, também conhecida, né, ou a geração de 45, ou terceira fase do modernismo, ou até conhecida como fase pós-moderna, né? Porque, de uma certa maneira, ela vem romper um pouco com as fases anteriores. É interessante isso. Ela faz parte do modernismo, mas, de uma certa maneira, ela rompe com a proposta das fases anteriores. Mas, Josefina, em que sentido? Quando nós pensamos que as fases anteriores nós tivemos, pelas influências de vanguarda, né, um modelo diferenciado de fazer arte, de fazer a literatura, e há um rompimento com os padrões estéticos, certo? Na terceira fase, esses padrões estéticos, eles vão ser resgatados. Tanto que muitos consideram essa terceira fase, como os autores dessa terceira fase, como neo-parnasianos. Por que neo-parnasianos dentro da poesia? Porque eles vão buscar a preocupação da formalização poética, certo? Eles vão buscar a construção dos versos, das rimas, né, dentro de uma forma diferente de fazer a poesia do que estava presente nas fases anteriores. Então, há uma ruptura, certo? Exatamente porque há essa ruptura, nós associamos aí numa referência de pós-moderna, tá? A ruptura com as gerações anteriores. Então, é bom atentar para esse aspecto. E outro ponto importantíssimo que eu gostaria de destacar para vocês é que essa terceira fase, ela vai ser bem determinante nas duas perspectivas, poesia, certo? Principalmente associado aí João Cabral de Melo Neto, que talvez seja um dos maiores expoentes que nós temos nessa terceira fase, e nós vamos ter a referência da prosa, destacando nomes como Guimarães Rosa, que inclusive está agora nas obras da UEMA, né? É um das obras escolhida aí pela UEMA. Então é importante que vocês atentem para essas características de Guimarães Rosa, e também Clarice Lispector. Tá? Então, nós vamos ter uma mudança da perspectiva, não só na poesia, mas também na prosa, que vem com uma roupagem diferente nessa terceira fase. E para nós entendermos, nós vamos pensar no contexto histórico, né? Se nós temos contextos históricos anteriores, ainda da influência de guerras, de mudanças políticas, né? De mudança até do processo de urbanização, aqui no contexto histórico da terceira fase modernista, nós ainda temos o processo da Segunda Guerra, né? Finalização da Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, isso vai ter uma influência grande, né? A questão da redemocratização do país, era Vargas, aí vamos ter a vivência até mesmo do processo de urbanização, certo? Que aí, depois que termina a era Vargas, nós vamos entrar em JK. O JK, ele muda a roupagem do Brasil, mas é um pouco mais à frente,
tá? Década de 70, certo? Que nós já vamos ter outros processos artísticos sendo apresentados, mas aqui na geração de 45 nós vamos ter essa influência da era Vargas no processo de redemocratização e a questão mesmo do processo de urbanização do Brasil. Crescimento do consumismo, exatamente com esse processo de urbanização, né? Situações associadas aí à questão de mudanças, né? A questão das tecnologias, e tudo isso vai ser representado aí também dentro de influências artísticas e literárias, tá? São realidades sociais que influenciam nossas produções artísticas e literárias. Não tem como dissociar, não tem mesmo, né? E aí temos características dessa geração. Primeira característica, caráter experimental, certo? Isso aqui é associado à prosa, né? O que seria esse caráter experimental? Na segunda geração, nós tivemos os romances, a prosa, né? Focado principalmente no caráter regional, certo? Quando você pensa, por exemplo, Raquel de Queiroz, né? Com a preocupação em retratar o sertão, aquela realidade do sertão, certo? Então você tem ali uma preocupação com o contexto social, com o contexto político daquele momento. Aqui não, nós vamos mudar um pouco essa perspectiva. Apesar de ainda termos o aspecto social nas obras, mas nós vamos ter muito mais a discussão da produção voltada para uma perspectiva introspectiva das personagens, refletindo sobre seus comportamentos, sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre os seus valores, do que voltado para o contexto social em si. Então, essa é uma das diferenças básicas que nós vamos ter da segunda para a terceira geração, né? Aqui nós vamos ter um caráter muito mais experimental, focado principalmente aí em Guimarães Rosa, em Clarice Lispector, né? Que é uma das características da Clarice Lispector, é a questão da introspecção, né? A possibilidade de uma construção intimista exatamente no sentido do íntimo, de revelar a personagem por dentro, caracterizar a personagem por dentro. Mas o fato de termos essa característica na prosa da terceira geração não invalida a percepção da referência sociopolítica, certo? Continuamos com Guimarães Rosa retratando aquela realidade do sertão, né? Que seja de Minas Gerais, e você associa, por exemplo, Clarice Lispector, já numa perspectiva urbana, né, associando aí a Recife, né, ou então Rio de Janeiro, mas de qualquer maneira, não é o contexto espacial que vai determinar a caracterização dessa obra da terceira geração romântica, mas sim a perspectiva de trazer essas personagens dentro das suas perspectivas emocionais, dentro das suas perspectivas de sentimentos, né? Aí temos aqui a questão da metalinguagem também presente. Essa metalinguagem, na Clarice Lispector, ela fica muito evidente na obra A Hora da Estrela, porque aí também reflete sobre o próprio fazer da literatura, certo? Isso você tem bem presente na Clarice, em vários aspectos, não só nos romances da Clarice, mas também nos contos, também Guimarães Rosa, certo? Então, são pontos a observar aí como ponto de preocupação. O rigor formal passou a ser um pouco distante do que era proposto pelos precursores do movimento modernista, né? Então, não tivemos mais tanto aquela ruptura da primeira geração, estabelecendo também a segunda geração, certo? Da questão do formalismo da língua. Aqui nós vamos ter uma preocupação um pouco maior em trabalhar uma linguagem, tem uma preocupação com a linguagem, né? Certo? Então, não é aquela referência tão de caracterizar o falar brasileiro, aqui já traz uma linguagem mais elaborada também. Tá? A poesia para os pós-modernistas, né, era a arte da palavra e trazia um intenso rompimento com o caráter social, político, religioso e filosófico que foi explorado pela geração anterior. Nós falamos aqui sobre a segunda geração e dentro dessa referência nós percebemos que havia essa preocupação do caráter político, religioso, né? Eu até cheguei a falar sobre Drummond,
coloquei algumas situações associadas, né, dentro dessa referência da religiosidade, fiz alguns comentários em relação a isso, certo? Aqui nós vamos ter uma característica da preocupação da produção poética mesmo. Então, por isso que na poesia nós vamos ter os nomes, principalmente João Cabral de Melo Neto, né, dentro de uma referência de um dentro de uma referência neoparnasiano. Por que neoparnasiano? Porque tem a preocupação com a forma, né? Não somente com o conteúdo, mas também com a forma de apresentar essa estrutura poética. Grande busca pela retomada da estética parnasiana, né? Por isso que eu disse neoparnasianos, certo? Isso é bem interessante, porque é um ponto que é divisor, né? É diferenciação de uma fase para outra. Na prosa, houve um profundo investimento em sondagem psicológica das personagens. Foi o que eu falei sobre a questão da introspecção, né, dessas personagens. Essas personagens, elas são reveladas muito mais a partir do que sente, né, do que está dentro dessas personagens, do que pelo meio, né, do que elas vivem, pela realidade externa. Então, é uma referência psicológica, por isso que coloca dentro de uma produção, de uma relação experimental, né? Novas técnicas de narrativas que traziam uma quebra na frequência e na estrutura do gênero narrativo, aí associado principalmente a Clarice e a Lígia Fagundes Telles, certo? Então, são pontos de atenção aí na caracterização dessa geração, tá? E aí alguns autores, né, como Guimarães Rosa, ainda mantiveram interesse no regionalismo, né? Mas com uma renovação estética. Guimarães Rosa, associando Guimarães Rosa, você associa o que a gente chama de neologismo. O que é o neologismo na linguagem? São palavras novas. Ele tem um vocabulário peculiar, ele tem uma forma de apresentar, né, a linguagem, a própria construção linguística dele é bem característica dele, certo? Então, quando se fala de Guimarães Rosa, se associa diretamente com essa estrutura sintática diferenciada, essa produção de palavras novas, né, caracterizando ali um jeito diferente de apresentar ideias, né, de construir a estrutura narrativa. Então, é um ponto importante. Uso intenso do discurso direto e indireto livre, né? A mudança revolucionária no que se refere à sintaxe e ao vocabulário, que é exatamente isso que eu estou falando, né? Ele inova, né, nessa perspectiva. Não só ele, a Clarice também, mas você percebe essa característica bem forte nas obras de Rosa, né? Associando aí a questão também do discurso. Há uma predominância do discurso indireto livre, né? Certo? Caracterizando aí uma dinamicidade no processo narrativo, ok? Certo? Principais autores aí, nós temos João Cabral de Melo Neto, na representação poética, né? Morte e Vida Severina, talvez seja um dos mais conhecidos. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que é o grande marco da autora, mas outras, né, obras também muito significativas, por exemplo, Perto do Coração Selvagem, é uma obra fantástica da Clarice, mas A Hora da Estrela é muito interessante, tá? João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, né? Nós temos aí uma referência maravilhosa na qualidade da literatura brasileira. Aí temos o Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, né? Que é bem famosa, até mesmo pela produção cinematográfica, Lígia Fagundes Telles, certo? Mário Quintana, são os principais nomes. Aqui eu sintetizei bastante, mas nós temos outros nomes aí com igual importância, porque nós temos um tempo limitado, mas aqui são os que caracterizam melhor essa geração, tá? E aí nós vamos ver algumas questõezinhas como referência da identificação das características dessa fase modernista, né? A partida do trem. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga, Chagas Souza Melo, desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias. Das rugas que as disfarçavam, saía
a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começou uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão, sem que nesse houvesse um centro. Ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Praline percebeu-lhe o movimento e perguntou: a senhora deseja trocar de lugar comigo? Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro, espetando no peito. Passou a mão pelo broche. Seca, ofendida, perguntou afinal a Ângela Praline: e por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Aí nós temos um fragmento aqui de Clarice Lispector e vamos ver o que nós podemos retirar, associar, melhor dizendo, nesse fragmento dessa narrativa relacionado com características da autora, né? Do período em questão. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice. Olha que Clarice está colocando uma situação bem elementar, né, de uma passageira no ônibus, no trem, né? Então percebam, é uma cena cotidiana. Mas nessa cena cotidiana, certo? Ela vai associar ali uma situação de perturbação emocional. Então, ela traz a questão, né, do sentimento, né, da personagem ali, mostrando como ela percebe as situações, por mais básicas que sejam, né, por mais corriqueira que sejam. No fragmento, o narrador enfatiza o ou a. Vamos lá. A incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes, né? Nós temos uma senhora e uma jovem, certo? Letra B, anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Perceba que ela tem ali bem vestida, né, com o camafeu, né, e tudo mais. Então, você mostra ali a diferença, né, de condição social. Tá? Então, nós não temos essa anulação, nós temos a evidência disso. Comportamento vaidoso de mulheres de condições sociais, de condição social privilegiada. Letra D, constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. E letra E, sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. A ideia base aí associada, né, o fato de ela ser deixada na estação pela filha, a filha sair antes do trem sair, né, ela ficar só, e ser abordada por uma pessoa dentro do trem, uma desconhecida, e ser tão gentil com ela, certo? A própria reflexão que ela faz sobre a sua aparência, né? Sobre o fato de ela estar envelhecendo. Então, tudo isso traz esse sentimento, de fato, de solidão. E que ela estranha, né? A jovem, a senhorita, perguntar para ela se gostaria de trocar de lugar. Então, veja como essa referência aí traz o estado emocional do envelhecimento, da tristeza, né, do envelhecimento, de ela se sentir nesse processo de envelhecimento e se sentir só, né? Então, nós temos aí, olha como a característica é muito para a introspecção, certo? É muito para o que está no sentimento, né? Muito mais do que para o contexto social em si. Então, a opção correta, a letra E. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. A segunda questão e a última nossa de hoje, né? Ele coloca assim: na elaboração de sua poesia, João Cabral de Melo Neto não teve dúvida em amadurecer um projeto radical de linguagem, de caráter programático, pelo qual sua expressão poética adota uma
rígida disciplina formal. Então, ele rompe com aquelas as duas primeiras fases modernistas, né? E busca uma formalidade na construção da linguagem poética. Por conta disso, muitas passagens de sua poesia traduzem um compromisso com o necessário rigor da forma, né? Tal como se vê nesses versos. Então, nós vamos ver, vamos reconhecer. Minhas palavras são a metade de um diálogo obscuro, continuando através dos séculos impossíveis. Nossas perguntas e respostas se reconhecem como os olhos dentro dos espelhos. Certo? Nós temos versos aqui que não têm a preocupação métrica em si, né? Vamos lá. Meu verso é minha consolação. Meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Que é Manuel Bandeira. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Aqui nós temos Drummond, tá? Então, o verso que nós reconhecemos aqui, né, a preocupação de João Cabral de Melo Neto, é a letra D de dado. Daí porque o sertanejo fala pouco. A palavra de pedra ulceram a boca e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força. Então, ele traz aqui a preocupação nas perspectivas da construção poética. Tá? Ele não coloca os versos dentro de uma situação, né, sem preocupação métrica. Ele faz associação formal da construção poética. Então, fechamos aqui a nossa aula de hoje. Olhem aí no link, na descrição do vídeo, o link do material, né? Acessem a apostila de vocês, certo? Tem um QR Codezinho aí, tá? E nos acompanhe na plataforma, acompanhe a plataforma Gonçalves Dias, ou no Instagram, ou no YouTube. Dê lá o seu joinha, né? Compartilhe com quem você gostaria que tivesse essas informações também, tá? É bom divulgar. Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo encontro.